acessível às suas mãos, basta que você a procure e faça a leitura da palavra de Deus. Se você não tiver um manual da palavra de Deus, entretanto você pode ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que é bem-aventurado tanto quem lê, como também quem ouve a palavra de Deus. E o Criador, quando criou todas as coisas, inclusive o ser humano, ele estabeleceu dois caminhos para toda a humanidade. Isto é, ele deixou duas opções para que a humanidade trilhasse conforme assim deseje. E de acordo com o que acabo de ler aqui, Deus, conforme a sua palavra registra, estabeleceu o caminho da vida e o caminho da morte. Estabeleceu o caminho certo e o caminho errado. Errado, portanto, é o caminho que desagrada a Deus. Certo é o caminho que agrada a Deus. E tudo isso é definido a partir de como você vive, como você tem vivido a sua vida. Isso define se você está agradando a Deus ou não está agradando a Deus. E eu pergunto a você esta noite: como está a sua vida diante de Deus? Você que está na sua casa, me ouvindo mesmo à distância, vocês que estão aqui perto, eu pergunto se vocês estão agradando a Deus. Talvez você diga: eu não sei, Deus é quem sabe. E eu digo que você sabe porque a sua consciência lhe diz se você está agradando a Deus ou não está. A partir da resposta que você dar a esta pergunta, se você está agradando a Deus ou não, então a gente começa a desenvolver a necessidade que você tem de procurar agradar ao Senhor, de procurar agradar a Deus. O ser humano não é feito como os animais, que não tem a quem dar satisfação. Os seres humanos são seres morais, com responsabilidades éticas, e que devem dar satisfações ao Criador de todas as coisas, inclusive da sua vida. O ser humano não foi feito de forma aleatória, nem foi feito no atacado, de montão a rebouro. Cada ser humano foi feito de modo único, de modo peculiar, de modo particular, de maneira que Deus, Ele quer desenvolver com você um relacionamento pessoal e intransferível, que você não pode deixar para outra pessoa viver. O texto que li conta a parábola, conta a história de duas pessoas, o rico e Lázaro. E essas duas pessoas procuraram caminhos diferentes enquanto vivos nesta terra. Pelo período que passaram nesta terra, procuraram estilos de vida diferentes. O Lázaro escolheu um estilo de vida conforme lhe foi possível viver nessa terra. Entretanto, ele procurou agradar a Deus. Ele procurou viver temendo ao Senhor. O rico, entretanto, tentou viver a vida e viveu de modo desperdiçador de tempo, de modo curtidor da vida, e deixando Deus para segundo plano, deixando Deus para depois, deixando Deus para amanhã. E aí você vai entender, conforme li, que o diálogo, que a visão agora é em um local muito ruim, é um local que ninguém quer, é um local que ninguém deseja estar. O texto que li disse que no inferno o rico ergueu os olhos, e estando lá, ele percebeu que Lázaro estava no seio de Abraão, na altura. E eu quero chamar a atenção a vocês para uma coisa: quem está dizendo isto é Jesus Cristo, e o que Jesus Cristo diz uma única vez já é suficiente para virar lei em caráter pétreo e inalterável. Jesus Cristo disse que esse homem estava no inferno. E a expressão "está" indica que o inferno é um lugar, é uma condição que
que a pessoa vai viver a partir do momento em que morre, conforme os caminhos que trilhou enquanto vivo estava nesta terra. A outra informação que eu queria que você prestasse atenção é que o inferno, essa expressão no popular, virou um palavrão. E acabou que significando algo de extrema ruindade, significa algo que é indesejável, o pior lugar para alguém estar ou ir para lá. Só que a palavra inferno, ela vai significar aquilo que é inferior, e vai ser uma referência ao mundo dos mortos, que no entendimento da Bíblia, da época em que isto foi escrito, era um mundo que ficava abaixo do mundo vivo. Então havia o mundo dos vivos e abaixo desse havia o mundo dos mortos. E essa expressão inferno, ela vai significar o mundo que fica inferior ao mundo dos vivos. De modo que eu quero que você entenda que todo ser humano, quando entra nesse mundo, ele entra por permissão divina, e quando sai desse mundo, ele também sai com permissão divina. E eu pergunto a você mais uma vez: se hoje fosse o dia da sua saída desse mundo, para onde você iria? Se hoje fosse o dia em que você saísse desse mundo, como seria a sua situação? Se hoje fosse o dia em que você desse o último adeus, o último abraço, o último beijo em quem você ama, e fosse o dia de você ir embora para sempre desta terra, aonde teus pés colocariam-se na eternidade? Mesmo você que está em casa a me ouvir, responda por favor: onde você colocaria os teus pés se hoje fosse o dia da sua morte? Existe o erro. Eu queria dar uma palavra sobre essa questão, porque erro, pecado, que também vai significar, o pecado significa erro. A gente precisa entender que erro é a partir de uma visão. Por exemplo, hoje em dia o conceito, o entendimento é: às vezes aquilo que é errado para você não é errado para mim. Aquilo que pode ser errado para mim, para você talvez não seja. Só que o norte do que é certo e do que é errado não está conosco. O padrão, a definição daquilo que é certo e daquilo que é errado está na pessoa de Deus. É conforme o olhar de Deus. É Deus quem diz o que é certo e é Deus quem diz o que é errado. É Deus quem define: isto está certo e isto está errado. E como Deus é a pessoa padrão para nortear todas as demais, eu pergunto a você: como tem sido o seu viver na Ilha das Canárias? Tendo em vista que o entendimento de erro, de certo ou errado, você precisa entender que isso está na visão de Deus. Deus está olhando para você agora e na sua consciência está sendo dito algo: eu estou errado ou eu estou certo? Que informação tem na sua mente agora? Você consegue me entender? Você consegue ver que o padrão do que é certo e errado não está conosco? Não é nós que definimos, é Deus que já estabeleceu. É Deus quem estabelece o que é certo e o que é errado. Cada ser humano é totalmente responsável pelas escolhas que faz. Cada ser humano é totalmente responsável por aquelas escolhas pessoais que você decide. Não terá como transferir isso para mais ninguém. É sua responsabilidade. É você que está em casa. Tudo que você escolher fazer vai ficar como responsabilidade totalmente sua enquanto você vive aqui nessa terra. De maneira que depois que morrer, não há mais nada que você possa fazer por você mesmo para alterar alguma coisa. Aqui na terra pode ser